Talvez se começássemos a chamar os bois pelos nomes, seria mais fácil entendermos o que está presente em toda esta dialética que nos últimos dias tem assombrado a comunicação social portuguesa e o facto de virem com esta retórica de terem de instaurar processos e queixas-crime contra o Partido Chega, nomeadamente contra o Presidente André Ventura. Para os mais desatentos, segundo disse à Lusa, e estou a ler uma notícia do Diário de Notícias, segundo disse à Lusa Miguel Prata Roque, aquele que nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses e nos últimos anos, ao microfone da SIC vai tentando criar uma retórica de ódio e de incentivo ao ódio ao Partido Chega e a André Ventura. Miguel Prata Roque foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros de António Costa e foi também membro do governo de José Sócrates. Este homem, que nasceu a 7 de janeiro de 1978, segundo as informações que aparecem disponíveis nas redes sociais, é um jurista e professor que foi secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros entre 2015 e 2017, do primeiro governo de António Costa, e assessor do gabinete de juízes do Tribunal Constitucional entre 2007 e 2014 e foi ainda adjunto do Ministro dos Assuntos Parlamentares entre 2005 e 2007 no primeiro governo de António Costa e membro da Comissão Nacional de Eleições entre 2006 e 2007 e assessor de António Costa enquanto vice-presidente do Parlamento Europeu. Ou seja, Miguel Prata Roque, que diz que já chega de incentivar ao ódio, numa notícia que ontem veio a público por parte da RTP, é também o homem que foi advogado de José Sócrates no processo interposto por José Sócrates ao Correio da Manhã, nomeadamente no processo classificado como Operação Marquês. Nada disto acontece por acaso, e entendamos que Miguel Prata Roque, que é um homem do sistema, um homem que continua a ter o beneplácito da SIC para estar na televisão diariamente, ou praticamente diariamente, a dizer eu não consigo classificar as posições de Miguel Prata Roque e vou deixar à consideração de todos aqueles que veem o vídeo os posicionamentos que Miguel Prata Roque tem tido na televisão, a falta de bom senso e o princípio de ataque constante ao Chega, a aversão que tem, o ódio visceral que tem ao Chega. Talvez agora, durante este vídeo, entendamos que tudo o que é comportamento deste homem tem um histórico no passado que dificilmente conseguimos negar e é inevitável que, obviamente, tenha um ódio visceral a André Ventura e ao Chega, porque Miguel Prata Roque é do pior, ou representa o pior que o sistema político teve até hoje, esteve ligado a uma série de governos e de... como é que eu hei de dizer, sem ser demasiado ofensivo e sem levar como processo de Miguel Prata Roque. A realidade é que ele esteve ligado ao pior que o sistema representa. Esteve dentro de governos, quer de António Costa, mas principalmente de José Sócrates. Todo o seu comportamento até hoje é claro, e o facto de ter sido advogado de José Sócrates na tentativa de defesa contra um órgão de comunicação social relativo a um dos processos mais vergonhosos para a justiça portuguesa e para a democracia portuguesa, obviamente faz dele alguém que não tolerará o Chega e que nunca aceitará aquilo que são os princípios e as bandeiras do Chega. Só os mais desatentos é que não entendem que neste momento aquilo que está contra o Chega são precisamente os arautos da mentira, os arautos da desgraça, os arautos da vergonha socialista e os arautos da vergonha da democracia, que ao longo destes anos
têm estado ligados ao pior que a democracia nos trouxe ao longo dos últimos anos, e pior que isso tudo é o facto de televisões como a SIC continuarem a ter esta gente diariamente como sendo os comentadores numa tentativa de influenciar a opinião pública e de tentar transpor ou transferir ou transmitir para a opinião pública aquilo que é o pior que nós temos até hoje, ao longo dos últimos 50 anos desta pseudo-democracia, e que estes homens e estas mulheres que estão ligados a este sistema, que fizeram vida em volta deste sistema, que sempre estiveram ligados a este tipo de gestão socialista e social-democrata, que a maior parte deles está claramente conotado com princípios de corrupção, princípios de favorecimento pessoal e de tudo aquilo que nós conhecemos ao longo destes 50 anos. Miguel Prata Roque está conotado com este sistema, e é lamentável que homens como Francisco Pinto Balsemão, um dos homens que grita ou que gritava durante os anos 80 como sendo um dos grandes libertadores do país, um dos pais fundadores da democracia, continua através do seu filho, porque hoje em dia Francisco Pinto Balsemão já pouco ou nada arrisca dentro do grupo empresa e dentro da SIC, continua a permitir que Ricardo Costa e que o seu próprio filho alimentem este tipo de gente, mantendo este tipo de gente como sendo comentadores de televisão e que diariamente invadem a televisão das pessoas e que diariamente tentam passar uma retórica que já não vão a lado nenhum, porque as pessoas entretanto assistem à realidade e percebem o quão conspurcado está a política e o quão conspurcado está a vida diária da sociedade que esta gente tenta aferir numa tentativa de limpar a imagem, que tentam alavancar a lógica de que eles são de facto os arautos da verdade. Não são. Basta ver o histórico desta gente e para isto tudo entendermos que Miguel Prata Roque é um dos principais mentores e um dos advogados que está ligado a esta subscrição pública, a esta petição pública contra André Ventura e contra o Partido Chega, que já foi demonstrado nos últimos dias, que não passa de uma subversão da realidade a partir do princípio em que basta qualquer um de vós chegar, inventar um endereço de e-mail, subscrever aquela petição e aquilo vai aumentando o número de subscritores, para que ao final do dia a imprensa venha dizer que já está com 100 mil, 150 mil, 100 mil, 150 mil perfis falsos, de perfis que não existem, de e-mails que não existem, que era interessante pedirmos a verificação dos dados que ali estão para entender de facto a importância que este tipo de gente tem, a importância que este tipo de petições tem. Miguel Prata Roque devia ser retirado dos ecrãs de televisão o mais rápido possível, porque não faz bem à democracia, porque não acrescenta absolutamente nada, porque faz parte daquela strip política que foi conivente com José Sócrates e que fez parte dos piores governos que já passaram neste país, dos governos mais corruptos que foram liderados por José Sócrates, que estão completamente manchados na sua camisa e por todo o lado de tudo o que fizeram a Portugal, e portanto a credibilidade deste senhor ao estar na televisão, eu pelo menos quando ele está na televisão mudo canal, tenho muita, mas muita pena nunca ter tido a oportunidade de o apanhar na televisão e lhe poder dizer na cara, num debate em direto e ao vivo, dizer que faz parte do pior, mas do pior, que a sociedade portuguesa já viu a governar Portugal e que deveria, se tivesse um pingo de vergonha, sair da televisão, mas não sai porque não tem mais nada para fazer na vida, porque sair da televisão nem sequer tem certamente fonte de rendimento. Portanto, Miguel Prata Roque vales tanto como a minha mão fechada. Zero. Bola, bola, bola. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.